Olá, bom dia! Você acompanha a partir de agora mais uma edição do programa 5watt, o seu telejornal de empreendedorismo de nossa região. Confira os destaques de hoje. Fábrica de bolos. Em Taubaté, Boleira faz mais de 2.000 unidades por mês e sempre tem diversos sabores à pronta entrega. Arte com madeira. Designer de Santo Antônio do Pinhal se inspira nas curvas do corpo feminino e utiliza máquinas do século passado para fazer móveis e luminárias. Geleia Gourmet. Empresa familiar de Monteiro Lobato inova nas combinações e produtos já chegaram ao Instituto do renomado chefe de gastronomia brasileira. Velas artesanais. Estudante de Taubaté investe na fabricação de peças decorativas. Música de qualidade. Luthier de Guaratinguetá fabrica instrumentos para grandes músicos brasileiros e tem reconhecimento no exterior. Maitê, foi seu aniversário agora em outubro, né? Isso mesmo, isso é 1º de novembro. Verdade. E quando se fala aniversário, logo se lembra? De bolo, é claro. Aqui em Taubaté, uma boleira faz mais de 2.000 unidades por mês. E o mais legal é que ela sempre tem um produto à pronta entrega. Aqui nesta cozinha, todos os dias são assim. Tem bolo para todos os lados. Parece uma linha de produção. Enquanto alguns funcionários preparam a massa, outros recheiam e fazem a cobertura. E foi Dona Antônia que começou tudo isso. Há 24 anos, ela resolveu ficar mais perto da família e decidiu empreender dentro de sua própria casa. O que no início era praticidade, acabou se tornando um grande investimento. Eu sempre gostei de fazer bolo, mas fazia para a família. Aí a mesma massa criada para fazer bolo para a família, eu adaptei e comecei a trabalhar fazendo profissionalmente. No começo, ela vendia 8 unidades por mês. Depois, em 5 anos, já tinha uma clientela de 500 pessoas e a demanda não parou de crescer. Hoje, são entregues em torno de 2.000 bolos mensais. Nós começamos a fazer a modificação, obviamente, né? Por exemplo, se eu vendia 5 bolos por semana, se hoje eu vendo 500 bolos por semana, então mudamos todo o nosso maquinário, quadro de funcionário mesmo, e assim a gente foi adequando às situações. A produção é dividida em 2 etapas. A primeira é feita aqui, dentro da cozinha. O segredo da massa é de família, mas o resto todo mundo conhece. É só bater os ingredientes, despejar nas formas e colocar para assar. Por semana, na fábrica de bolos, são utilizados mais de 120 quilos de açúcar e farinha e 112 caixas de ovos. Assim que pronto, o bolo sai do forno e vai para as prateleiras. Ali, ele fica em descanso até esfriar. Uma coisa que eu falo, eu olho o bolo. Esse bolo não passou no metro, eu falo. Tira. A massa ficou dura? Tira. Então, é assim, a gente procura fazer o melhor. Na confeitaria, são preparados os recheios e as coberturas. Os bolos são enfeitados de acordo com o cardápio. São mais de 20 tipos e os tamanhos são variados. E se você se esqueceu de comprar um bolo para a sua festa, com a Dona Antônia não tem problema. Aqui tem pronta entrega de domingo a domingo e você ainda pode escolher o sabor. Além de ser um diferencial, para mim foi interessante porque os clientes chegavam na porta e perguntavam: Dona Antônia, tem bolos? Eu falava, então, eu tenho que fazer. Aí, realmente, na época, como era mais tranquilo, eu fazia para o cliente. Ele pedia, tipo, 11 horas, 2 horas, o bolo estava pronto. Só que conforme foi aumentando a clientela, eu comecei a fazer, por exemplo, 10 tipos de um bolo, 10 tipos de outro, para suprir esta questão. E hoje em dia, a maior clientela minha é de última hora.
Santo Antônio do Pinhal, um designer utiliza máquinas antigas para fazer móveis e objetos de decoração. E as peças, Maitê, são todas em curvas, inspiradas no corpo feminino. Um estilo moderno com linhas sinuosas e marcantes. As curvas são a identidade do trabalho de André. Há mais de 30 anos, o designer se dedica à criação de objetos de decoração, além de alguns móveis, como mesas e poltronas. Mas a maior parte de sua criação é luminárias. A inspiração para os desenhos vem da natureza e principalmente do corpo feminino. Essas curvas, elas caracterizam muito o meu trabalho. As curvas também de uma arte alternativa. Isso é uma coisa que a gente observa, olha e de repente, puxa, tal curva de tal parte do corpo feminino sugere tal peça. Vai dar certo? Não sei, só fazendo para saber. As peças são feitas em madeira maciça com um toque de vidro e aço inox. O artista explica que se preocupa com o uso sustentável dos materiais em seu trabalho. Só comprando madeiras de manejo florestal, eu estaria conciliando o amor que eu tenho pelo meu trabalho com a conservação e preservação das florestas. Todos esses anos de profissão, André já desenvolveu mais de 300 designs, todos únicos. O ateliê fica no meio da Mata Atlântica, uma área preservada em Santo Antônio do Pinhal. Aqui na oficina, André utiliza máquinas antigas para dar vida às suas peças. O maquinário mais novo é esta serra circular de 1970. Já esta serra de fita é a mais antiga, de 1890. E foi o próprio designer que comprou e restaurou todos esses equipamentos ao longo desses anos. Para dar forma às curvas, por exemplo, ele usa uma Politriz de 1910. Ao longo de todos esses 32 anos de profissão, eu fui recolhendo essas máquinas sempre que possível e restaurando-as na minha oficina. Eu também tenho a parte de tornearia e ferramentaria para metal, né? Fresadoras, retíficas, as quais eu consigo recuperar, restaurar, fazer novos eixos, comprar novos rolamentos ou novas buchas, se for o caso, restaurar essas máquinas e colocá-las para funcionar, ou seja, ressuscitá-las. E não tem coisa mais prazerosa do que você ressuscitar uma máquina de 100 anos e fazer uma coisa moderna que eu criei a semana passada. Essa Serra da Mantiqueira é um celeiro de talentos, né? É isso mesmo, e a gente já mostrou aqui muita coisa boa de lá. Verdade. Em instantes você vai ver a fabricação de geleias de Monteiro Lobato. E a produção de velas artesanais em Taubaté. Nós voltamos já. Eu faço graduação à distância no Senac porque o diploma vale como do curso presencial. O Senac tem mais de 70 anos de mercado. E agora conta com graduação à distância. Com nota máxima no MEC. E eu posso estudar onde e quando eu quiser. Cada pessoa tem um ritmo e um motivo especial para fazer graduação à distância no Senac. E inscreva-se, polos próprios em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Graduação à distância, agora no Senac. O melhor ensino à distância do país. Conquiste o seu diploma no seu ritmo. Empresário, você conhece o Sincovat? Sabia que podemos te ajudar a enxugar despesas e fazer seu negócio lucrar mais? É isso mesmo! O Sindicato do Comércio Varejista de Taubaté e região tem ferramentas que podem melhorar o caixa da sua empresa e fazê-la mais lucrativa. Venha nos visitar e conferir os benefícios que podemos lhe oferecer. Sincovat, somos o braço forte do comércio. Você, estudante, está em busca de oportunidade no mercado de trabalho? Empresário ou profissional liberal está procurando um talento para a sua equipe? A oportunidade pode estar na centralestágio.com do Sincovat. Buscamos vagas para os estudantes, procurando dar todas as orientações e comodidade para as empresas. centralestágio.com. Faça seu cadastro em nosso site. Mais informações pelos telefones 3631-2529 ou 3011-0842.
A forma como os preços dos produtos são dispostos na loja exige muita atenção dos comerciantes. Por isso, a gente listou 5 regras básicas que vão te ajudar a não errar. 1. Parece óbvio, mas as informações devem estar corretas e não podem causar dúvidas ao consumidor. 2. Elas também precisam ser claras e não devem conter abreviaturas. 3. As letras e números devem ser legíveis. E lembre-se, a informação não pode ser apagada. 4. Outra dica importante: comunique-se sempre de forma exata e precisa. 5. Tudo isso ajuda o consumidor a saber o valor da mercadoria sem a necessidade de esforço. Geleia de pimenta, banana com tomate e maçã com lavanda. Parece estranho, mas é muito bom. Eu e a Maitê fomos até Monteiro Lobato mostrar a produção de geleias gourmet. A empresa é familiar e já faz mais de 1.000 unidades por mês. A receita é de família e o trabalho é todo artesanal. Há 7 anos, Regina e Denis decidiram viver da produção de geleias. Foi um desejo de retornar aos ofícios da minha mãe. Eu sempre ajudei ela quando criança, né? Eu ajudava ela na cozinha e tal, eu já tinha um pouquinho esse gosto. E aí, quando eu resolvi mesmo trazer isso como negócio, eu fui aprender um pouco mais, aperfeiçoar, né? Aprimorar a técnica e tal. E incorporar no que eu tinha como projeto de vida. Com a ajuda do marido, a culinarista começou a produção com apenas 4 sabores tradicionais. Mas aos poucos, as geleias feitas aqui começaram a ganhar algumas combinações bem diferentes. Uma mistura de sabores como, por exemplo, o cambuci com cachaça, um dos queridinhos da casa. Então assim nasce, né? De muita leitura, eu sou uma pessoa muito curiosa, qualquer combinação de suco que me chame a atenção, eu já quero testar na geleia. Tem geleia de pimenta, banana com tomate, maçã com lavanda e outras 40 combinações. Para cada receita, são utilizados 70% da fruta e 30% de açúcar orgânico. A maior parte da matéria-prima vem de produtores locais. É uma forma de valorizar e incentivar quem planta, né? Para nós é muito difícil cultivar um pomar e processar e sair vender e fazer toda essa cadeia, né, até ela se tornar o meu rendimento mensal. Então a gente optou em processar e criamos essa rede dos vizinhos, né, vamos dizer assim. Então, época de cambuci, o vizinho que tem cambuci me liga e fala: olha, estou com cambuci, o que tem manga, o que tem maracujá, o que tem tomate, o que tem banana. A produção é diária. Atualmente são cerca de 1.000 unidades por mês, mas a capacidade pode chegar até 4.000. Cada receita rende em torno de 24 potes. Já com as embalagens bem tampadas, elas vão para uma panela com água quente por 15 minutos, uma espécie de pasteurização. Tem bactéria no ar, não tem jeito, ela vai entrar em contato. Então, assim, pasteurizar garante que 99,9% dessas bactérias morram. E o invase ele é feito a praticamente 96 graus. As bactérias elas morrem a partir de 82, 85 graus, elas morrem. Além dos sabores diferenciados, os produtos também ganham um toque artesanal nas embalagens. As geleias que saem daqui são vendidas em toda a região e também em São Paulo. As diferentes combinações estão chamando tanta atenção que chegaram até no instituto do renomado chefe Alex Atala. Eles nos encontraram numa feira em São Paulo e convidaram se a gente queria fazer alguns testes, algumas experiências com frutas nativas, né? E como eles trabalham com várias e o forte, né, o ponto mais alto deles é o cambuci, a gente iniciou pelo cambuci. Então a gente fornece para o Instituto Auá e o Instituto Auá repassa para o Instituto Atá.
negócio crescer é o sonho de todo empreendedor, não é mesmo? Vender mais, ter mais funcionários, enfim, prosperar nesse competitivo mundo empresarial. Mas há situações que podem travar esse processo de crescimento na sua empresa. Então, fique atento a essas dicas. Tenha uma equipe estruturada e preparada para novos desafios. E lembre-se da importância dos treinamentos para isso. Para ser um bom gestor, é importante capacitar um funcionário. Nem pense em desanimar no primeiro obstáculo. Eles vão existir. O planejamento e a paciência são imprescindíveis para vencer os desafios. Que tal estabelecer metas com a equipe para alcançar os resultados desejados? Isso pode ajudar muito. Registre sempre as etapas e estratégias dos seus planos para que você veja em que caminho está e quais as mudanças positivas que podem ser implantadas. Invista em sua empresa. O mercado de velas decorativas feitas artesanalmente é um negócio atrativo e rentável para as pequenas empresas. Em Taubaté, uma estudante resolveu apostar no negócio para pagar os estudos. E deu certo. Agora a perspectiva é de crescimento. São cores e formatos diferentes, de desenhos geométricos a peças personalizadas. Há 2 anos, as velas artesanais fazem parte da vida de Jéssica. A estudante de Direito resolveu investir no negócio para pagar os estudos e deu certo. Vela é um produto que não estraga, dá para você estar sempre reutilizando. Fiz, não deu certo, derreto de novo. Vende em qualquer lugar, lojas, supermercados, épocas de finados, em cemitério. E foi mais por isso mesmo, valores, rendimento. No início, a artesã adquiriu esta máquina com capacidade de fabricar 212 velas por hora, entre palitos e votivas. A produção era destinada para eventos religiosos e pequenos mercados. Mas, conforme os clientes foram aumentando, Jéssica resolveu apostar também nos modelos artesanais. E entre as mais pedidas estava a vela em formato de Nossa Senhora de Aparecida. Foi então que ela resolveu fazer um molde de silicone. As velas de Nossa Senhora, minha mãe é muito devota, meu pai também, eles frequentam bastante a igreja. E aí eu resolvi pesquisar primeiro sobre as formas e vi que o preço é bem elevado, bem alto. Então eu decidi eu mesma tentar fabricar e deu certo. De primeiro eu já consegui. A partir daí vieram os pedidos para as velas decorativas. Hoje Jéssica utiliza várias formas e cores diferentes, conforme o tema ou a data comemorativa. A criatividade e o capricho da artesã são fundamentais para garantir um produto exclusivo. O cliente geralmente ele já vem com uma base do que ele quer, uma ideia mais ou menos, e aí eu vou só ajudando ele a formular isso e a gente chega num acordo. Uma coisa que ele goste e ache bacana. Nos últimos 3 meses do ano, a produção de Jéssica chega a aumentar 80%. A maioria dos pedidos é para o dia de finados e festas de final de ano. Eu não esperava que fosse crescer. Para mim cresceu bastante, até eu não esperava isso. E agora o meu plano é que o ano que vem eu consiga focar mais, tanto na minha carreira quanto nas velas, mas eu quero expandir, quero contratar, quero vender mais para fora, ampliar mesmo. Depois do intervalo, você vai conhecer a história de um dos principais luthiers do Brasil que já foi reconhecido até mesmo no exterior. Ele mora em Guaratinguetá e essa reportagem a gente confere já já. Eu faço graduação à distância no Senac porque o diploma vale como do curso presencial. O Senac tem mais de 70 anos de mercado. E agora conta com graduação à distância. Com nota máxima no MEC. E eu posso estudar onde e quando eu quiser.
Cada pessoa tem um ritmo e um motivo especial para fazer graduação à distância no Senac. E inscreva-se. Polos próprios em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Graduação à distância, agora no Senac. O melhor ensino à distância do país. Conquiste o seu diploma no seu ritmo. Emília é dona de um pequeno comércio e teve uma bela ajuda para contratar seus funcionários. Ela aderiu ao regime especial de piso salarial, o REPIS. Com ele, as microempresas podem contratar colaboradores com valores salariais diferentes. Resultado: Emília consegue administrar melhor a sua folha de pagamento, investindo assim em outros setores da sua loja. Faça como ela. Procure o Sincovat e se informe sobre as vantagens do REPIS. Hoje no Espaço Jurídico vamos falar sobre a contratação de autônomos. Dr. Reinaldo, como é que fica essa questão? Veja bem, Heloísa, com a reforma trabalhista veio alguma novidade com relação ao autônomo. A prestação de serviço do autônomo pode ser utilizada pelo empregador, pela empresa. Contudo, o autônomo deve ser autônomo, ou seja, ter inscrição junto à prefeitura, recolher os impostos, é o que diz a lei. Diz a reforma que autônomo é aquele que preenche os requisitos legais. Ponto. Então, eu não posso contratar autônomo de forma indiscriminada na minha atividade. Deve ser específica, ele deve ter autonomia. Por quê? Se houver subordinação, ou seja, que é característica do empregado, vai gerar vínculo. Ou seja, se ele cumprir horários, se ele cumprir ordens, isso não é autônomo. Então, é preciso ficar atento a isso. E que tipo de atividade vai ser exercida? Doutor, e a terceirização? Muito bem, Luísa. Da mesma forma, a terceirização está havendo confusão. Foi autorizado pelo Supremo Tribunal Federal a aplicação agora da lei do temporário, ou seja, para a terceirização das atividades fins da empresa. Entretanto, é entre PJs, ou seja, pessoas jurídicas, empresas. Não é possível, em geral, contratar um autônomo e achar que isso é terceirização, em razão, inclusive, da explicação que nós já demos com relação ao que é autônomo. Então, esse entendimento equivocado deve ser evitado. A terceirização, então, é entre pessoas jurídicas, um contrato específico para a atividade e não contratação de autônomo. Vamos mostrar agora a história de um dos principais luthiers do país. Os violões produzidos por ele são encomendados por grandes músicos brasileiros. Os instrumentos já foram reconhecidos até mesmo no exterior. Quem ouve o som desse violão não imagina que o instrumento é feito de forma artesanal e leva cerca de 4 meses para ficar pronto. Fernando Bernardo é luthier há 27 anos. Há 8 meses, trocou o Rio de Janeiro por Guaratinguetá. A profissão surgiu da vontade de empreender. Tinha um amigo que resolveu me chamar na casa dele, dizendo que tinha uma grande ideia para se ganhar dinheiro. Na época eu tinha uns 20 anos de idade. E aí quando ele me disse que a ideia era fazer violões, eu achei aquilo muito estranho, não levei muito a sério no começo, mas fiquei com essa vontade de conhecer essa arte, né? Eu já tocava violão na época, e aí acho que quando eu realmente conheci, não consegui mais pensar em outra coisa. O trabalho exige muito conhecimento, dedicação e paciência. Tudo começa na escolha da madeira. Tradicional é você construir um violão clássico que tem aquele som já padrão clássico, né? Então, para ter esse som padrão, você já constrói dentro de uma arquitetura e uma engenharia de construção próprias, com o material, a matéria-prima, com esse objetivo. No caso do violão brasileiro, da mesma forma a viola, né, brasileira, ela é construída com madeiras brasileiras. E a sonoridade que a gente tem no nosso instrumento, uma sonoridade muito particular, até por conta da própria música brasileira, né?
A bossa nova, por exemplo, tem uma sonoridade mais médio grave. Então você precisa utilizar madeiras que deem esse médio grave, né? Que ajudem nessa sonoridade. Os violões são todos feitos por encomenda. Por ano, o luthier chega a criar no máximo 6 instrumentos que custam entre 12 e 25 mil reais cada um. Uma das principais características dos violões confeccionados por Bernardo é apresentar um som mais grave e timbre mais definido. Vou pensar de acordo com o que o músico deseja. Então, eu vou pensar o som que ele quer naquele instrumento, como eu posso atender da melhor maneira a tocabilidade e tudo mais que ele precisa para quando ficar pronto ele gostar do que vai receber. A qualidade dos instrumentos de Fernando Bernardo já foi reconhecida até mesmo no exterior. Em 2011, a revista norte-americana Guitar Player elegeu o brasileiro como um dos 10 luthiers mais inovadores de um evento que aconteceu no Canadá, o Montreal Guitar Show. Não esperava, assim, eu estava num ambiente que era muito profissional, de pessoas sensacionais. Fiz amizades que eu jamais imaginei com pessoas que eu considerava ídolos, assim, né? A Linda Menzer faz os violões do Pat Metheny, então, sensacional, né? Aí tinha o Ken Parker, a Marisa Monte tocava numa guitarra Parker, então foi incrível, não posso dizer outra palavra, assim. Fernando também aproveita seus conhecimentos e sua oficina para ensinar futuros luthiers. Aqui, os alunos aprendem a produzir os próprios instrumentos e uma profissão. Esse curso tem duração média de 1 ano e meio a 2 anos, tá? E a proposta dele é realmente preparar você para o mercado de trabalho, para você realmente se tornar um luthier. Você vai construir violões e você vai ter habilidade, né, de construir guitarras, baixo, cavaquinho, então tudo que é da família do violão, você vai aprender como abordar, como construir. O comércio varejista da região deve contratar 1.550 trabalhadores temporários para o fim do ano. Isso representa uma leve redução de 3% em relação aos 1.600 de 2017. Essas admissões são importantes e ajudam a atender ao movimento mais intenso de clientes decorrente do período de festas. Historicamente, o mês de novembro registra a maior geração líquida de vagas formais no varejo. Ainda há muitas incertezas no ambiente econômico. O cenário atual mostra uma desaceleração no ritmo de recuperação da economia brasileira, uma reação tímida do emprego, consumo ainda com pouco fôlego e dúvidas no âmbito político. E por falar em política, amanhã temos mais uma missão fundamental para o futuro do nosso país. Vamos escolher o nosso governador e presidente para os próximos 4 anos. Uma eleição marcada por mais discussões e ofensas e menos propostas, por mais medo e receios do que esperança. Mas chegou o momento, agora é refletir, analisar os riscos e apostar nas suas convicções. Bom voto para você. E o nosso programa de hoje termina aqui. Todas essas reportagens e centenas de outras matérias sobre o empreendedorismo de nossa região, você também acompanha no nosso canal de vídeos no YouTube. É só acessar, já são mais de 1.200.000 visualizações. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação. É isso aí, nos vemos na próxima edição. Até lá, um ótimo final de semana para você. Tchau, tchau.